Oi, meu nome é Isaac, sejam todos bem-vindos à aula sobre nomenclatura de compostos com cadeia normal. Exercício 3. Bons estudos! Bom, dando continuidade, vamos resolver ao item F da terceira questão. No item F eu tenho essa fórmula monstruosa, não tão grande quanto a anterior, e é bem simples de ser resolvido. O projeto é o mesmo. A gente sempre vai fazer o quê? Circular a chamada cadeia principal. Cadeia principal é aquela cadeia que tiver o maior número de carbonos. O tio aqui está circulando todos os carbonos possíveis. Certo? Chegando no final aqui, ele dá um retorno. E ao retornar, você observa a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Se eu tenho 7 carbonos, então aqui eu vou escrever apt. Apt quer dizer o quê? A presença de 7 carbonos. Depois disso, eu peço para que os alunos observem o tipo de ligação que acontece entre os carbonos da cadeia principal. Tem alguma ligação que te chama a atenção? Tem sim, tio. Olha só, aqui eu tenho a presença da ligação dupla entre os carbonos. O que é que vai acontecer? Simples. Quando eu tenho a ligação do tipo dupla entre os carbonos, eu vou abreviar essa dupla e vou escrever o quê? Em. Então aqui embaixo eu boto apt mais em. Apt, a presença de 7 carbonos na cadeia principal, e em, a presença de uma ligação dupla entre os carbonos, mais a sua função orgânica. No caso aqui, quando você chega no finalzinho, você encontra essa estrutura aqui, ó. O carbono ligado ao hidrogênio e oxigênio ao mesmo tempo, sendo que o oxigênio e hidrogênio estão separados. Esse oxigênio e hidrogênio estão ligados ao mesmo carbono. Que função orgânica é essa? É a função orgânica chamada de aldeído. Aldeído começa com al. Então aqui no final eu vou colocar al. Juntando tudo, epitenal. Pode ter essa opção na prova, tio? Com certeza. E se eu marcar? Você errou! Errei por quê, tio? Você errou porque tem como eu identificar a posição que fica a dupla ligação e a posição da dupla ligação. Ah, tio, é muito simples. Olha só, vou escrever aqui, ó. Eu observo que a ligação dupla está mais do lado esquerdo do que do lado direito. Então, quer dizer que aqui fica sendo o carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono 4, 5, 6 e 7. Ah, então tá certo. Então quer dizer que quando você for escrever, você vai escrever assim, ó. Apt, porque são 7 carbonos, mais 2, porque depois do carbono 2, eu tenho a ligação do tipo dupla, que no caso aqui eu vou representar por em, mais, como é um aldeído, al. Então juntando tudo vai dar o quê? Apt 2 enal. Uhul! Você acabou de errar! Tio, por que eu errei? Eu contei direitinho, eu sei contar, tio. Tá bom, eu concordo com você. Você sabe contar. Só que a maneira como você contou foi errada. Quando é para contar os carbonos da cadeia principal, você deve levar em consideração não a insaturação, e sim a função orgânica. Se a função orgânica não me servir, por exemplo, se for hidrocarboneto, aí é que você olha para a insaturação. Se a dupla ligação, tripla ligação não lhe servir para contagem, aí que você olha para a chamada ramificação, que são os carbonos que estão fora da cadeia principal, são os chamados radicais. No caso da contagem, eu olho primeiro para quem? Para a função. Aí, se não der certo com a função, eu olho para quem? Para a insaturação. Para, no fim, se não der certo nem função nem insaturação, é que eu olho para ramificação. Então, a gente vai olhar, as nossas atenções estarão voltadas para quem? Para a função orgânica, que no caso aqui é de um aldeído. Então, de vez de eu contar da esquerda para a direita, você observa que o aldeído está do lado direito. Então, eu começo contando de onde? Da direita
até a esquerda. Então, contando da direita até a esquerda, isso aqui fica sendo o carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, o 4, o 5, o 6 e o último, o 7. Então, na hora de escrever, você vai escrever de que maneira? Hept, porque eu tenho a presença de 7 carbonos na cadeia principal, mais. A partir de qual carbonos eu encontro a ligação do tipo dupla? A partir do carbono 5. Então, aqui, ó. Entendeu? Então aqui eu boto 5, depois do carbono 5 eu vejo a ligação do tipo dupla, por isso que aqui eu coloco em, mais a função orgânica que não deixou de ser aldeído. Aldeído começa com AL, então eu finalizo com AL. Então na hora de escrever, eu escrevo hept, tracinho 5, tracinho enal. Então eu posso ter a opção heptanal, eu posso ter a opção hept2 enal, e eu vou ter a opção correta, que é hept5-enal. Então, quem determina o lado que eu devo contar numa cadeia aberta, se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é a função orgânica, tá bom? Se não for a função orgânica, é que eu pulo para onde? Para insaturação. Se não for insaturação, eu vou para onde? Para ramificação. Mas a primeira coisa que eu olho na cadeia principal é a posição da função orgânica. Então, devido à posição da função orgânica aldeído está localizado do lado direito, então eu contei de onde para onde? Do lado direito até o lado esquerdo. Tá aí, mais um detalhe para você levar para a prova do Enem do vestibular, tá bom? Então, na próxima aula, nós iremos resolver o item G. Ah, meu Deus, o item G, olha só essa fórmula, o que será de nós? Vai dar tudo certo, até a próxima aula, tchau! Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima! Tchau.